Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar início, falar a respeito agora da filogenia. Nossa aula passada, semana retrasada, a gente falou a respeito dos processos de especiação, como ocorre um processo de formação de uma nova espécie. Falamos sobre estruturas análogas, tá? Certas estruturas que são usadas para fins diferentes, mas que possuem a mesma formação embriológica. Falamos também de estruturas que são utilizadas para o mesmo fim, mas são formadas de forma diferente durante a fase embriológica dos animais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre filogenia, as principais características, o que define a filogenia e tudo mais, beleza? Então vamos agora para a nossa aula. Bom, aula 44, como já foi descrito para vocês lá na nossa aula passada, página 272. É uma aula bem simples e fácil para que vocês entendam, o que é filogenia. Então, filogenia, ela entra dentro do tema do Enem, origem e evolução da vida, tá? E o que é filogenia? Filogenia é o estudo, tá, da história evolutiva das espécies dos seres vivos, tá? Ela é representada através de árvores filogenéticas. Então, por exemplo, quando eu estou falando de filogenia, eu estou falando de antepassados, estou falando de espécies passadas que deram origem a novas espécies. Ah, professor, então quer dizer que o macaco veio do homem? Não. O macaco e o homem tiveram ancestrais em comum, tá? Então, na linha do tempo, se a gente fosse comparar o macaco e o homem, os dois estariam, próximos um ao outro, tá? Mas que compartilharia, por exemplo, um ancestral em comum, tá? Então, quer dizer que o homem veio do macaco, ele veio de 2 para 3, tá? E sim que ele teve o quê? Um antepassado em comum, ou seja, uma espécie, tá? Em comum que deu origem a essas duas novas espécies que estão vivas na atualidade, tá? Então, na árvore filogenética, a raiz ela representa a espécie ancestral, tá? Então, sempre ali na raiz a gente vai ter a espécie ancestral, tá? E comum a todas as espécies da árvore filogenética, como a gente pode observar nessa árvore aqui. Então, a gente tem aqui o ancestral comum a todas as espécies dessa árvore filogenética, tá? As ramificações e regiões do nó indicam onde houve uma especiação, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui aconteceu uma especiação. Aconteceu uma especiação para a direita e outra para a esquerda. Essa especiação deu origem aos descendentes 1, e essa especiação ela acabou acontecendo, que deu origem, tá, a um ancestral comum dos indivíduos 2 e 3. Tá? Então, nesse nó eu tenho uma outra especiação que deu origem aos indivíduos 2 e 3, e nesse nó eu tive uma especiação que gerou os descendentes 1 e 2. Tá? Então, aqui eu tive duas especiações diferentes. Eu tive a primeira, tá, que deu os descendentes 1, e a segunda, que deu os descendentes 2 e 3. Tá? Portanto, numa escala evolutiva, por exemplo, o descendente 1 ele é mais próximo do ancestral do que os descendentes 2 e 3. Por quê? Ocorreu duas especiações aqui nesse processo, não uma única especiação. Beleza? Bom, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, a construção de uma árvore filogenética ela é feita de baixo para cima, tá? E da esquerda para a direita, dependendo da árvore filogenética que a gente está analisando, tá? E a linha do tempo segue no mesmo sentido de uma árvore filogenética, tá? Então o tempo sempre vai ser do ancestral para as novas espécies, tá? Então aqui eu tenho um ancestral, é o tempo aqui inicial, e aqui seria o tempo final ou a data atual, beleza? Então essa é a forma de interpretação de uma árvore filogenética. Vamos dar continuidade aqui então, vamos para um exercício para deixar um pouco mais claro para vocês como isso acontece, de que forma isso acontece. Então, a análise da árvore filogenética a seguir permite afirmar que, então a gente tem aqui gorilas, seres humanos, chimpanzés e bonobos. Tá? Então, são quatro espécies diferentes, com um ancestral em comum.
É isso que a gente acabou de analisar. Vamos ver aqui o que está pedindo o exercício. Ó. Analise a árvore filogenética a seguir. Permite afirmar que, letra A, os seres humanos são mais evoluídos que os chimpanzés? Tá? Não. Tá? Isso é uma coisa que eu gostaria de falar para vocês e uma coisa que muita gente acaba errando. Tá? Quem é mais evoluído? O ser humano ou uma formiga? Tá? A maior parte das pessoas vão falar que o ser humano é mais evoluído. Numa escala evolutiva, como vocês podem observar aqui, não existe mais evoluído ou menos evoluído. Tá? Existe apenas a pressão da seleção natural atuando sobre os organismos vivos. Ou seja, todos os organismos vivos que compartilham conosco o mesmo ambiente, ou seja, estão vivos no mesmo planeta que eu. E nesse exato momento, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esses organismos vivos são tão evoluídos como eu, tá? Então, quando eu tenho um organismo vivo e ele está compartilhando do mesmo ambiente que eu vivo, ou seja, da mesma biosfera, que é o meu planeta, e do mesmo tempo que eu, ou seja, estão vivendo hoje no dia 16 de setembro de 2020, tá? Quer dizer, então, que esses animais eles são tão evoluídos quanto eu, desde uma bactéria até, por exemplo, os seres humanos. O que as pessoas confundem é a forma com que esses animais ou esses organismos vivos conseguiram se adaptar ao ambiente e sobreviverem a esse ambiente. Tá? Isso não quer dizer que, por exemplo, que alguma espécie sobressaia sobre a outra, ou seja, mais evoluída que a outra. Tá? O pensamento evolutivo é esse. A nossa espécie se adaptou, tá? De uma forma a utilizar do raciocínio, tá? Utilizar do raciocínio lógico, utilizar das ferramentas para a sobrevivência. Tá? Se a gente continuasse da forma com que os nossos antepassados viviam nesse planeta, a gente já teria sido extinto. Por quê? Somos fracos, não temos velocidade em comparação com outros predadores, não conseguimos escalar tão bem quanto os nossos parentes próximos, né, dentro da escala evolutiva, quanto um chimpanzé ou contra um outro tipo de primata, tá? Os gorilas têm sua função, apesar de não serem tão rápidos para correr, têm a seu favor os músculos, né? Então são muito fortes e não são todos os predadores que vão atrás desses animais, né? E apesar disso também vivem em ambientes mais isolados, próximos às montanhas, né? Não são de planícies. Então quer dizer o quê? E a nossa espécie se continuasse da forma com que outras espécies, né, como os Neandertals, os outros primatas continuaram, sem utilização muito do raciocínio lógico para a sobrevivência, com certeza a nossa espécie não estaria mais no nosso planeta. Tá? Então, isso não quer dizer, por exemplo, que a gente seja mais evoluído que uma formiga, que utilizou de outras formas para permanecer viva até o dia de hoje. Tá? Então, existe esse pensamento, a gente chama de pensamento darwiniano. Tá? Eu gosto muito de Darwin, tá? Aqui, prova viva disso. Tá? Já li vários livros de Darwin, gosto muito de falar de evolução, inclusive o meu mestrado, né, foi dentro da área de evolução de peixes. Né? Consegui trabalhar um pouquinho a respeito disso lá dentro de laboratório, dentro da parte genética. Né? E é muito bom compartilhar um pouco sobre esses conhecimentos com vocês. Bom, dando continuidade então aqui a nossos exercícios, né? Então não existe isso de seres humanos serem mais evoluídos que os chimpanzés ou do que outros organismos vivos, tá? Podem excluir isso da vida de vocês. Se vocês não sabiam disso, continuem, tá? Com esse pensamento que todos os organismos vivos compartilham da mesma evolução, tá? Todos os organismos vivos presentes nesse exato momento, tá? Bom, letra B. Seres humanos descendem de gorilas? Será que eu tenho... Os gorilas gerarão os seres humanos? Que geraram os seres humanos? Não, não é isso, né? Tá vendo aqui uma escala evolutiva, a gente teve uma separação de gorilas,
e os antepassados dos seres humanos, chimpanzés e os bonobos, tá? Então, quer dizer que é furado essa resposta. Bonobos e chimpanzés pertencem à mesma espécie? Falso, né? A gente está vendo aqui dois clados diferentes. A gente tem dois clados, são duas espécies diferentes, tá? Se tivesse na mesmo clado que chimpanzé e bonobos, tá? Quem sabe sim, né? Como é o caso, por exemplo, do puma, tá? Da sussuarana e da onça parda. Os três são a mesma coisa, só que a gente tem o quê? Nomes populares diferentes para a mesma espécie, tá? Dando continuidade, então. Chimpanzés e seres humanos descendem de gorilas? Falso também. Os gorilas, de nenhum desses organismos vivos que a gente está vendo nessa árvore filogenética são descendentes do gorila, tá? E letra E, né? Ele está assinalado aí como resposta certa. Os animais representados são descendentes da mesma espécie ancestral. Verdadeiro. Então, todos os animais que estão aqui são descendentes de uma espécie ancestral, tá? Em comum. A resposta certa é a letra E. Vamos agora ao número 2, né? O número 2 está perguntando assim para a gente: considerando a filogenia esquematizada a seguir, é correto afirmar o que está presente na alternativa. Tá? Então a gente vai ter ali sapos, tartarugas, serpentes, crocodilos, aves, cangurus e ursos. Tá? É uma árvore filogenética aí dos cordados, né? Ou dos vertebrados. Tá? Então, na letra A, os cangurus são filogeneticamente mais próximos das aves do que dos ursos? Falso, né? Filogeneticamente, a gente vai estar os cangurus mais próximos dos ursos do que das aves. A gente consegue observar essa distância, né? Apenas a olho nu, não precisa nem fazer nenhum cálculo para isso. Os crocodilos são filogeneticamente mais próximos das tartarugas do que das aves? Tá? Falso. As tartarugas estão muito mais longe dos crocodilos do que os crocodilos das aves. Tá? Letra C. As serpentes são filogeneticamente mais próximas de aves do que ursos e tartarugas? Verdadeiro. Tá? A serpente aqui, ó, ela tem um ancestral comum mais próximo das aves, tá? Do que dos ursos e tartarugas. Tá? Professor, mas tartaruga está bem próximo à serpente. Realmente, está muito próximo à serpente. Só que aqui, ó, da formação da tartaruga já teve uma nova ramificação para essa árvore filogenética. Se eu tenho uma nova ramificação, quer dizer que aconteceu ali um processo de diferenciação. Se tem uma diferenciação, quer dizer que essas serpentes elas estão mais próximas geneticamente dos crocodilos e das aves do que das tartarugas. Tá? Então, resposta certa, letra C. Tá? Bom, para essa aula, então, pessoal, eu vou deixar a tarefa mínima, tá? Desses exercícios aqui do 53, 54 e do capítulo 20. Tá? Respondam e aí a gente volta depois com a resolução. Aula 45 agora, evolução humana. A gente vai falar um pouquinho sobre um tema um pouco polêmico, tá? Mas lembrando a todos que a gente está falando de ciência, tá? Então a gente deixa um pouquinho de lado a religiosidade, tá? E fala a respeito de evolução dos seres vivos, de origem da nossa espécie, Homo sapiens sapiens, tá? O tema da evolução humana, tá? Dentro do Enem é origem e evolução da vida, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre as características dos primatas, né? Então, quase todos têm polegar opositor, tá? Polegar opositor é uma característica dos primatas. Olhos frontais, tá? Visão em profundidade, tá? Então, a nossa visão é em profundidade. O nosso globo ocular, né? E a nossa pupila diz muito isso. Duas glândulas mamárias, tá? Isso pertence a todos os grupos, né? Dos mamíferos, mas duas apenas a gente vai ter nos primatas, né? Mãos e em muitas espécies também os pés capazes de agarrar galhos, né? Na nossa espécie, muito difícil a gente conseguir fazer alguma coisa, né? De agarrar alguma coisa. Por quê? Nosso pé ele foi moldado, tá? Para a gente permanecer em solo fixo, tá? Mas isso quer dizer que a gente não consiga agarrar, né? Algumas tribos indígenas
do Amazonas, né? Isso não quer dizer muita coisa para eles, tá? Porque a gente já molda o nosso pé desde quando é criança, tá? Da utilização de sapato, tênis e tudo mais, tá? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o pé de alguém que nunca utilizou sapato, ou que poucas vezes utilizou sapato e anda mais descalço. O pé da pessoa ele é esparramado, ele é bem aberto, tá? Eu já vi de índios, tá? Tem esse mesmo formato e eles têm uma facilidade gigantesca, tá? Para poder segurar, ter uma fixação maior em galhos, tá? E também, né, conseguir dobrar a planta do pé. Ele consegue fazer quase que isso com a planta do pé, né? Coisa que a gente não consegue, somente a movimentação de dedos. Já os outros primatas, né, conseguem fazer isso com uma facilidade muito grande, porque eles utilizam também, né, os pés como se fosse as mãos, né? Tanto para segurar em galhos, quanto também para apanhar algum tipo de fruta ou para segurar alguma coisa, eles utilizam os pés, tá? Então, isso é uma característica presente apenas no grupo dos primatas, tá? Então, os chimpanzés são os primatas que apresentam a maior semelhança genética entre os seres humanos, tá? Então, entre a nossa espécie e a espécie dos chimpanzés, tá? A gente vai ter uma diferença genética muito é, baixa em relação aos outros primatas, como o orangotango, o gorila, o gibão, os macacos aqui do Novo Mundo, que divergiram evolutivamente dos macacos do Velho Mundo e da África há milhares de anos atrás. Tá? Então, a gente tem um grupo, tá, de animais que possuem ali uma característica genética muito parecida com a nossa. Tá? Então, os chimpanzés, e depois a gente vai ter os gorilas, mas os chimpanzés é que ainda possuem uma maior proximidade genética com a gente. Tá? Então, a gente vai ter uma outra característica, né? Entre eles é o bipedalismo, tá? Que é uma das principais características que separam a evolução humana da evolução dos chimpanzés, e envolveu modificações da bacia nos pés, dedos dos pés e na posição da coluna vertebral no crânio, tá? Então aqui, ó, tá? A gente vai ter os dois sendo representados, né? Um a gente vai ter o osso da bacia, tá? Um pouco mais achatado, e o outro mais aberto, tá? Esse osso da bacia aqui é do ser humano, tá? E esse aqui é do chimpanzé. Qual a diferença, professor? Toda, tá? É o que vai dar essa capacidade nossa de permanecer em pé por um longo período e também de andar, tá? Com os dois pés, andar ereto, tá? O nosso corpo ereto dá essa posição avantajada para a nossa espécie, tá? Durante a nossa evolução. Por que que os seres humanos se puseram em pé? Tá? Quando você está em pé, você tem um campo de visão muito maior, diferente dos outros primatas que andam, né, utilizando os quatro membros. Eles tinham um campo de visão menor, portanto, quando eles viam o predador já estava muito próximo a ele. Tá? Por isso que eles tinham que viver aonde? Em locais altos, em cima das árvores, tá? Para ter essa visão maior. Quando o primeiro Homo erectus lá conseguiu ficar mais ereto e andar com com os dois membros inferiores, tá, com as pernas, ele teve uma sacada muito grande que outros animais não tiveram. Tá? Ele conseguia caminhar longas distâncias e esse caminhado com longa distância traria menos risco para a própria espécie. Por quê? Eu estou caminhando e eu estou conseguindo observar o que está à minha volta, o que está à minha frente, com uma distância maior do que se eu estivesse caminhando com os quatro membros. Tá? Então, isso foi um passo evolutivo muito grande, né, para os nossos ancestrais. Bom, então o gênero Homo surgiu na África, né, e deu origem a várias espécies que hoje estão extintas, como Homo habilis, Homo erectus, tá? E a nossa espécie, a Homo sapiens, surgiu na África e migrou para todos os continentes do planeta. Tá? Então, o fóssil mais antigo, né, tem datado de Homo sapiens, sapiens, que é da nossa espécie, ele é lá da África, portanto,
a África é considerada o berço da humanidade, tá? Bom, dando continuidade aqui, então, a gente vai tentar resolver essas questões, tá? Para dar uma fixação melhor no nosso conteúdo. Então, Darwin foi o primeiro a propor a relação evolutiva do ser humano com os grandes macacos. Os dados científicos obtidos até hoje a respeito dessa ideia nos permite afirmar que, letra A, os resultados das análises comparativas de DNA mostraram que os chimpanzés não são mais semelhantes ao Homo sapiens do ponto de vista molecular do que qualquer outro primata? Falso, tá? Eles são os mais próximos do que outros primatas. B. Os macacos são primatas, mas o ser humano não, porque a ordem dos primatas reúne somente os mamíferos que se locomovem nas árvores. Falso, né? Primatas também, os seres humanos também entram dentro desse grupo, tá? Letra C. Os macacos apresentam mãos dotadas de grande mobilidade e flexibilidade, com um polegar oponível, né, opositor, proporcionando grande capacidade de agarrar galhos e manipular objetos. Verdadeiro. Tá? Além da gente, os outros animais conseguem fazer isso. Inclusive, a gente tinha o chimpanzé, que ele conseguia manusear vários objetos. Recentemente, teve um vídeo na internet que viralizou de um gorila, que ele ficava em pé, né, nos dois membros, para observar quando o tratador dele estava chegando com a comida, tá? Então é uma das espécies, né, um dos grupos com maior facilidade aí no manuseio de objetos, também para poder ficar vivo, tá? Bom, a gente vai agora à nossa questão número 2, né? E a questão número 2 está perguntando assim para a gente: foi proposto um novo modelo de evolução dos primatas, elaborado por matemáticos e biólogos. Nesse modelo, o grupo de primatas pode ter tido origem, né, quando os dinossauros ainda habitavam a Terra, e não há 65 milhões de anos, como é comumente aceito. Tá? Então, os primatas eles estiveram lá antes da extinção dos dinossauros, tá? O ancestral mais antigo dos primatas. Tá? Então, aqui a gente tem uma linha do tempo, e aqui a gente tem o quê? A formação, né, da árvore filogenética dos primatas, né? A gente vai ter ali um ancestral comum mais antigo, depois fósseis de primatas mais antigos, né? Ali próximo de entre 70 e 60 milhões, a 65 milhões, extinção dos dinossauros, né? E depois a gente vai ter ali os grandes macacos e humanos, macacos do Velho Mundo, macacos do Novo Mundo, o Tárcios, o Lores e os Lêmures, tá? Então, examinando essa árvore evolutiva, podemos dizer que a divergência entre os macacos do Velho Mundo e o grupo de grandes macacos e dos seres humanos ocorreu há aproximadamente quantos milhões de anos, tá? Então, aqui a gente é só traçar uma reta, né? A gente tem aqui 60, né? Para cada um desse aqui seria 10, então a gente tem 60, 50, 40, 30, 10, né? Então, a gente vai ter 10, 20, 30, 40, né? Ó, vamos lá. 10, 20, 30, 40, né? Então, a gente vai ter aqui 60, 50, 40, 30, 20, tá? Então, a gente vai lá. 50, será que foi lá em 50? Macacos do Velho Mundo? Não. Será que foi em 40, né? Aproximadamente entre 40 milhões ali, mais ou menos, né? Então, ficaria bem simples a gente resolver isso, é uma questão bem simples. Letra B, 40 milhões de anos, tá? Que os macacos do Velho Mundo se divergiram dos macacos grandes, né, dos seres humanos. E também agora eu vou deixar para vocês, né, o nosso em casa como tarefa mínima, tá? Lá dos exercícios de 69 ao 73 do capítulo 20. Beleza, pessoal? Nossa aula vai ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida em relação a esse assunto, eu vou estar à disposição de todos vocês. Tenham uma ótima semana, uma ótima aula a todos e até a nossa próxima aula. Grande abraço a todos.